O trapézio representado na figura tem base medindo 12 e 4, e os ângulos internos da base maior medem 60 e 30 graus. Ele pede o perímetro. Para determinarmos o perímetro, eu preciso calcular o valor de A e calcular o valor de B, que aí podemos calcular a soma dos seus lados. Reescrevendo a nossa figura, nós temos o A, aqui aparece o 4 centímetros, nós temos o B, esse ângulo é um ângulo de 60 graus, esse é um ângulo de 30 graus, e a nossa base mede 12. Para determinarmos a relação entre o A e o B e os números envolvidos, bem como seus ângulos, nós devemos traçar a altura, criando com isso triângulos que são triângulos retângulos, e eles possuem um elemento em comum, que foi a altura traçada. Para cada um desses triângulos, nós podemos estabelecer qual o correspondente na base e com isso determinarmos qual a relação que existe com o número 12. Nós temos aqui o valor intermediário, que é a base menor 4. Nós temos ainda que o cateto oposto e o nosso cateto adjacente, eu posso usar a tangente. Então, a tangente de 30 graus será o H sobre o valor M. A tangente de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 3, e isso será o H sobre M. Ou seja, o nosso M será o 3H sobre a raiz quadrada de 3, que racionalizando é o H raiz quadrada de 3. De forma análoga, para o segundo triângulo, onde a projeção será N, nós temos que a nossa tangente de 60 graus será o H sobre N, e isso será a raiz quadrada de 3, sendo H sobre N. Podemos concluir que o nosso N vai ser o H sobre a raiz de 3, racionalizando H raiz quadrada de 3 sobre 3. Somando o N, o M e o 4, obtemos 12. Então, o nosso M mais N mais 4 tem que ser 12. Passo o 4 subtraindo, substituindo o valor de M e o valor de N, nós temos que o H raiz quadrada de 3 mais o H raiz quadrada de 3 sobre 3 vale 8. Tirando o mínimo, 4H raiz quadrada de 3 sobre 3, nós encontramos 8. Ou seja, o nosso H vezes a raiz quadrada de 3. Simplificando, 4 com 8 vai dar 2, nós chegamos em 6. E a nossa altura será dada por 2 raiz quadrada de 3. Tendo o valor da altura, nós podemos determinar quais são os valores de A e B que satisfazem a isso, seja por Pitágoras ou seja calculando por triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. Observe agora que a nossa altura vale 2 raiz quadrada de 3. O seno de 30 graus será o 2 raiz quadrada de 3 sobre B. E o seno de 30 graus vale meio. Logo, o nosso B é 2 raiz quadrada de 3 vezes 2, chegando em 4 raiz quadrada de 3. Por outro lado, o nosso seno de 60 graus será o cateto oposto 2 raiz quadrada de 3 e a nossa hipotenusa. Estou trabalhando com esse triângulo retângulo. Nós temos que o seno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2, ou seja, o nosso A será o 4. Como eu tenho o A, como eu tenho o B, posso calcular o perímetro da minha figura. Perímetro, simbolizado por 2P, será o 4 mais 12, mais o A mais o B. O nosso A vale 4 e o B vale 4 raiz quadrada de 3. Ou seja, o nosso perímetro
será o 20 mais 4 raiz quadrada de 3. Alternativa E.